queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Nós reservamos para este vídeo o tema Reencarnação, Evidências no Novo Testamento. Naturalmente, a nossa intenção é meramente expositiva, não pretendemos convencer a ninguém a aceitar a reencarnação. O Espiritismo é uma doutrina expositiva, não visa proselitismos, mas nós entendemos que, ao usarmos o bom senso, a mente aberta, com ausência de preconceitos e principalmente a fé raciocinada, nós temos maiores chances de compreender com mais profundidade aquilo que vamos abordar neste trabalho nosso. Segundo a doutrina espírita, a evolução é uma lei inevitável para todos os princípios da criação, o princípio material, o princípio vital, o princípio inteligente. E o nosso planeta Terra não é um planeta para degredo. A Terra é um berço e uma escola. Por isso nós estamos num progresso evolutivo do espírito a caminho da luz, a caminho de Deus. Portanto, em nosso planeta Terra, nós temos condições de desenvolver as nossas qualidades rumo à espiritualidade superior e não nos encontramos abandonados porque há sempre o amparo do mais alto. Dentro da lei de amor, justiça e caridade, talvez o maior ensinamento que Jesus nos legou seja o do perdão das ofensas. E a reencarnação é o perdão de Deus aos nossos equívocos nas existências, porque à medida que nós retornamos à Terra em novo corpo, sem sermos reconhecidos, sem ficar evidente as faltas que cometemos, nós temos maiores chances de repararmos diante da lei sem esse sistema de culpa e de pessoas ao nosso lado reconhecendo aquilo que nós fomos, aquilo que nós fizemos de errado. Então o corpo, como disse certa vez o espírito José Grosso, lembrando aquela pequena parábola do reino de Deus, é como o escafandro que nós usamos para o mergulho em busca das pérolas, ou seja, nós retornamos em um novo corpo para buscarmos alcançar virtudes e nos libertarmos dos nossos defeitos, das nossas falhas morais. A reencarnação é a base do conhecimento espírita. Todo o corpo da codificação, ele se fundamenta neste princípio, que rege as nossas conquistas evolutivas. A reencarnação, ela nos possibilita compreender o mundo, e descrer na reencarnação é sustentar em si mesmo a injustiça divina, a crença na injustiça divina, que pune as pessoas sem dar uma nova chance. Por exemplo, as diferenças nos nascimentos, nos corpos físicos, alguns absolutamente perfeitos, enquanto outros totalmente deformados. Como é que nós havemos de explicar esse tipo de acontecimento se nós cremos na existência da alma, do espírito, se nós não somos meramente materialistas para poder dizer que foi uma falha meramente biológica, material, deve haver algum princípio por detrás que explica essas diferenças. E é sobre isso que nós vamos abordar. Em O Livro dos Espíritos, na questão número 132, Kardec perguntou aos espíritos superiores o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta foi: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. A questão 166 de O Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se?
Resposta dos espíritos superiores: sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, reencarnando. Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Prosseguindo. Questão 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Resposta dos espíritos: não. Aquele que caminha depressa a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E a questão número 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. Então, até esse ponto, as perguntas que Kardec endereçou aos espíritos superiores resultaram neste ensinamento que comprova que a reencarnação é necessária para a nossa evolução espiritual. E como foi dito, ela ocorre inúmeras vezes e em mundos variados, porque um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade de mundos habitados. Prosseguindo com o Livro dos Espíritos, ainda duas questões que estão voltadas no campo da reencarnação com sua relação à evolução, o princípio da evolução. A questão número 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Resposta dos Espíritos: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer planeta. E o item A dessa pergunta: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Resposta: não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. A questão número 230. Na erraticidade, o espírito progride? Resposta: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Portanto, essas duas questões comprovam, pela resposta dos espíritos superiores, a necessidade absoluta de reencarnar para progresso espiritual. Ou seja, é possível evoluir estando apenas no campo espiritual? É possível evoluir, mas totalmente não. Como diz aqui, como responderam aqui na questão 230, né, essa última, é na existência corporal que põe em prática as ideias que adquiriu. E aquele livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, portanto, ele vem justamente abordar que o espírito evolui no campo espiritual, ou seja, na erraticidade, e no campo material, durante as encarnações. A evolução se processa em ambos, mas é absolutamente necessária a reencarnação para a evolução definitiva, para a depuração do espírito. Os mecanismos e condições inerentes ao processo reencarnatório para cada indivíduo são diferenciados. Existem, por exemplo, as reencarnações compulsórias, ou seja, o espírito é obrigado a reencarnar muitas vezes em situações que lhe são desfavoráveis, como um problema no corpo físico, um problema familiar grave, uma falta de recurso em determinada região da Terra. Então, são encarnações compulsórias, ou seja, o espírito é obrigado a passar por aquilo. Tem as reencarnações consideradas acidentais, ou seja, não estavam necessariamente previstas no processo pré-encarnatório. Encontros fortuitos e, às vezes, é concebido, né, um novo ser, é gerado um novo ser, e aí os espíritos vão ali direcionar alguém para aquele corpo que está para nascer. A reencarnação pode ser também proposta ou semi-voluntária, aquela que o espírito é consultado, se ele deseja, se ele aceita
que a reencarnação seja daquela forma. E tem ainda o caso mais nobre, que seria a reencarnação missionária, ou seja, aquele processo no qual o espírito não teria necessidade necessariamente de passar pelas adversidades que ele vai sofrer naquela reencarnação, mas ele vem com uma missão de ajudar a família, ajudar os pais, ajudar a comunidade. Então ele sofre a prova da reencarnação, às vezes em condições adversas, para essa finalidade. Existe uma classificação mais simples também, como sendo reencarnação de prova ou de expiação, que seriam conceitos mais resumidos, mas que também podem ser adotados. Muito bem, com relação ao Novo Testamento, geralmente apenas 2 passagens evangélicas são mencionadas como sendo evidências clássicas comprobatórias da reencarnação. São os episódios de Elias e o episódio de Nicodemos, que naturalmente nós vamos repassar. Mas há muitas mais. Para se ter uma ideia, aqui nesse nosso trabalho nós vamos apresentar, incluindo esses 2 casos, 14 comentários sobre 14 passagens diferentes dos evangelhos, do Novo Testamento. Então, é preciso que a gente compreenda que, como princípio norteador da justiça divina, que nós aceitamos que seja a reencarnação, ela era um dogma plenamente aceito entre os judeus e também entre alguns romanos, à época de Jesus. E assim permaneceu no cristianismo até meados do século VI. Mas após o concílio de Constantinopla, na atual Istambul, Turquia, numa decisão política para atender exigências do Império Bizantino, foi abolida essa convicção da reencarnação e foi ela substituída na igreja pelo conceito da ressurreição, que contraria naturalmente os princípios da ciência, porque admite que o ser voltaria à Terra por ocasião de um suposto juízo final no mesmo corpo, mas o corpo material desintegra-se após a sua morte, o seu falecimento. Então, sob a doutrina espírita, nós não aceitamos essa questão da ressurreição, do retorno no mesmo corpo, e lamentamos naturalmente que a reencarnação tenha sido abolida como princípio a partir desse século VI, mas vai ficar muito evidente aqui nas passagens que nós vamos explorar que esse dogma era aceito por Jesus e por várias outras pessoas que estavam em contato com ele. Vamos então começar a analisar os diversos trechos de O Novo Testamento que podem nos mostrar evidências sobre a reencarnação. O primeiro caso que nós vamos estudar é o Cântico de Maria, que está registrado em Lucas no primeiro capítulo, a partir do versículo 46 até o versículo 53. Vamos, portanto, à leitura. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com o teu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vazios despediu os ricos. Vamos aqui então analisar esses últimos versículos. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ou seja, Deus exerce sua ação, a sua misericórdia, nas sucessivas reencarnações dos que são fiéis à sua lei e dos que o servem. Mais adiante a gente lê nos versículos 51 a 53 que com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos.
depôs dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e vazios despediu os ricos. Nós sabemos perfeitamente que normalmente isso não acontece numa mesma existência. Então aqui Lucas estava se referindo a essa alternância de situações que ocorre nas várias reencarnações, onde o espírito humano é experimentado em diversas situações. Ora ele é rico, ora ele não tem recurso material, ora ele tem condição de exercer o poder sobre pessoas, poder político, o poder como senhor, às vezes ele é o subordinado, ele é o que tem que servir. Então tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. E aqui nós já temos neste Cântico de Maria uma pincelada a respeito da reencarnação. Prosseguindo com a análise dos trechos do Novo Testamento, vamos agora para um que nós intitularemos Incorporação de Elias, que está ainda no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 39 até o versículo 41, onde se lê: Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre e Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. Muito bem, estamos aqui abordando a passagem na qual Maria vai visitar sua prima Isabel, que estava grávida. Acontece que Maria também estava grávida. Então, ambas estavam grávidas e o trecho apresenta o seguinte fato, que quando Maria se aproximou de Isabel, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, relendo, saltou a criancinha no seu ventre, ou seja, a criança que estava encarnando através de Isabel saltou no seu ventre, mexeu. E Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. Como é que nós podemos interpretar isso? Isabel estava recebendo ali João, que foi chamado o Batista, e que nós veremos mais tarde que foi a reencarnação do profeta Elias. Então, Elias, reencarnando no ventre de Isabel, que receberia o nome João Batista e viveria a personalidade como João Batista, reconhece, porque estava reencarnando, mas por ser um espírito mais evoluído, reconheceu a presença do Cristo reencarnando como Jesus no ventre de Maria. E por isso ele saltou no ventre, e aqui diz que Isabel ficou cheia de um Espírito Santo, ou seja, Isabel incorporou. Então nós vemos aqui o seguinte, o profeta Elias incorporando na sua futura mãe, Isabel, através da qual ele estava reencarnando. Vamos agora para o terceiro caso, o caso do menino Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então essa é uma das provas mais irrefutáveis da pré-existência dos espíritos e, por conseguinte, da reencarnação. Então essa existência anterior, ela é uma qualidade inerente a todas as criaturas, porque Jesus é apenas o nosso irmão mais velho, ele é o nosso primogênito, como está registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 29, onde a gente lê: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, se aconteceu com Jesus, nessa sua encarnação, dele já existir antes, então é lei geral para qualquer pessoa, porque o próprio Cristo, no Sermão do Monte, ele disse: não vim destruir a lei. A lei é única para todos. Vamos então para uma quarta situação, um quarto episódio nos evangelhos
que nós vamos chamar de o advento de João Batista, registrado no primeiro capítulo de João, do versículo 6 ao versículo 8, onde se lê: Houve um homem chamado João, enviado por Deus. Veio ele como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O evangelista diz claramente que houve um homem enviado por Deus. Não diz houve um homem criado por Deus. Não foi criado na hora do nascimento, ele foi enviado. Ele já existia. E mais, ele tinha uma missão. A sua missão era dar testemunho da luz, dar testemunho do Cristo, do ensino, do processo que nos leva até Deus. Deveria ser, portanto, um espírito de grande inteligência, de grande elevação moral, de grande adiantamento espiritual para poder cumprir essa missão. Então Deus o enviou para isso, porque ele ia falar a respeito daquilo que ele já conhecia por experiência própria e direta. Então fica para nós muito evidente neste caso o processo da reencarnação. Vamos então prosseguir com mais uma situação, nosso quinto caso, quando João Batista vê a Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 34, onde se lê: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que começou antes de mim, porque existia primeiro que eu. Eu não o sabia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim mergulhar na água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o sabia, mas aquele que me enviou para mergulhar na água, disse-me: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que mergulha no Espírito Santo. E eu vi e testifiquei que ele é o escolhido de Deus. Muito bem, então nós temos aqui mais uma situação na qual a gente lê com toda clareza a respeito da pré-existência dos Espíritos. Porque está dito que Jesus, como homem, existia antes de João, então, como homem, tomou um corpo, ou seja, era um espírito pré-existente. E como nós dissemos anteriormente, a conclusão lógica é que se fica provado que um só homem existiu antes do nascimento, então automaticamente está provada a existência para todos os homens. E se a pré-existência de um só espírito for comprovada, ele só poderá nascer na Terra por meio desta reencarnação. Vamos prosseguir com as evidências no Novo Testamento sobre a reencarnação, caminhando agora para a sexta situação, o caso Elias. Porque a vinda do Mestre, a vinda do Messias, estava condicionada à vinda do profeta Elias, que o deveria preceder. Vejamos o que está dito no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Eis que envio o meu mensageiro, ele há de preparar o caminho diante de mim. Palavras de Javé, Jeová, que é o mesmo Jesus, o governador espiritual da terra, como já dissemos em vídeo precedente. E em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito: E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Javé. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Então, os judeus literalmente aguardavam o retorno de Elias, a reencarnação de Elias. E João Batista, preso, sofreu um interrogatório pelos emissários do Sinédrio, e João Evangelista registrou no capítulo 1, versículo 21, a aceitação sobre o processo de reencarnação. Está dito assim: E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Então, as perguntas dos judeus
comprovavam essa aceitação ao processo reencarnatório. Por que João o Batista respondeu que não era Elias? Porque ele estava justamente reencarnado sob outra personalidade. E por causa da lei do esquecimento do passado, geralmente, para a maioria de nós não nos lembramos de quem fomos, que vida precedente tivemos. São raros os casos em que isso é revelado para as pessoas. Jesus, em certo momento, desejou saber dos seus discípulos o que falavam a respeito dele. Que dizem a meu respeito, né? Que dizem que eu sou. Então, isso está registrado no capítulo 16 de Mateus, versículos 13 e 14. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Com relação à dúvida se Jesus era Elias ou não, ele mesmo respondeu e Mateus registrou no capítulo 11, versículo 14. Referindo-se a João Batista, ele disse: se quereis compreendê-lo, ele mesmo é Elias que tinha que vir. E falou mais, no capítulo 17 de Mateus, de 11 a 13, ele disse: declaro-vos que Elias já veio, e os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, de fato, o Batista viveu longo tempo no deserto como Elias, vestia um manto de pelo de camelo como Elias, usava cinto de couro como Elias, mas o Batista não era Elias, ele era uma outra personalidade, uma outra personagem, João Batista. Mas se formos analisar o espírito, é o mesmo espírito. Encarnou numa certa época como Elias, desencarnou, passou um tempo na erraticidade. Não sabemos se encarnou algumas vezes entre essas duas reencarnações, se voltou novamente, né, se retornou, mas que ele retornou adiante como o João Batista, o próprio Jesus o confirmou. Interessante como João Batista tinha pleno conhecimento de quem era o Cristo Jesus, porque ele o reconheceu desde o ventre materno, quando nós contamos lá a questão da incorporação de Elias, João Batista. Ele era consciente de que ele era o precursor. Ele declarou que ele mesmo não era digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele declarou peremptoriamente ser o precursor predito e que não queria mergulhar, Jesus não queria batizar, né? Nós chamamos mergulhar, porque se julgava indigno. E durante o ato do mergulho, ele viu o sinal do Espírito indicando essa condição espiritual de Jesus. Designou Jesus como sendo o cordeiro que resgata o karma do mundo. E taxativamente declarou: eu vi e testifiquei que ele é o escolhido de Deus. Além de tudo isso, João Batista influi nos discípulos para que eles sigam Jesus, declarando chamando-o de Messias e dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João o Batista, o antigo profeta Elias, tinha plena consciência da sua condição como sendo servo do Cristo Jesus. Vamos então prosseguir agora para o nosso sétimo caso. Agora o caso Nicodemos, também um caso clássico de explicação, né, ou de evidência no Novo Testamento sobre a reencarnação. Vamos à leitura então de João capítulo 3, dos versículos 3 a 8. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: é-vos necessário nascer de novo. O espírito age
ou em algumas traduções, o vento sopra, onde quer, e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Longe de protestar, que não era isso que queria dizer, Jesus, ao contrário, insiste e confirma suas palavras a Nicodemos. É o que te disse, indispensável se torna que o homem nasça de água, do elemento material, do corpo físico da mãe, da bolsa de líquido amniótico da mãe, o nascimento físico, e que nasça de espírito, ou seja, adquira uma nova personalidade. O espírito é o mesmo, mas ele reencarna, é uma nova personagem, vai ter uma outra oportunidade, vai viver outra experiência no mundo terreno, com esquecimento do passado, a fim de poder progredir. E Jesus prossegue dizendo: por isso não te admires de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Então existe até uma diferença de tratamento. Não te admires de eu te dizer, é-vos, ou seja, para todas as pessoas, é-vos necessário nascer de novo, porque o renascimento é para todos, não apenas para Nicodemos. E depois ele completa: o Espírito sopra, o Espírito nasce, o Espírito reencarna, o Espírito se manifesta, né? O Espírito sopra onde quer e não sabes de onde veio, ou seja, não sabemos qual foi a sua última encarnação, nem para onde vai, qual será a próxima encarnação. Vamos então para mais uma outra situação, aquele trecho que Jesus fala dos escândalos. Isso está em Mateus, no capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 10. Vamos ler. Quem fizer cair um destes pequenos que creem em mim, mais lhe conviria que suspendesse uma mó em torno do pescoço dele e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é fatal que os escândalos venham, mas ai do homem por quem vem o escândalo. Se tua mão ou teu pé te fazem cair, corta-os e lança-os de ti. Melhor é para ti entrares na vida manco ou coxo, que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz cair, extrai-o e lança-o de ti. Melhor te é entrares na vida com um só olho, do que, tendo dois, seres lançado na geena de fogo. Vede, não desprezeis um destes pequeninos, pois vos digo que os espíritos deles nos céus incessantemente veem a face de meu Pai nos céus. Este trecho constitui uma das provas mais insofismáveis sobre a reencarnação no Novo Testamento. Era ensinado claramente, diretamente por Jesus, abertamente, categoricamente. Devemos lembrar que escândalo representa, no caso, todas as vezes que nós contrariamos a lei de Deus. Então, é cometer uma falta diante da lei. Essa falta repercute, de acordo com a lei de causa e efeito, ação e reação, na necessidade de um processo de reparação, que muitas vezes vem pelos processos kármicos em outras existências. Então, essas palavras, as palavras de Jesus, elas explicam a questão dos nascimentos diferentes. A razão de muitas pessoas, das crianças nascerem aleijadas, cegas, surdas, com alguma deficiência, enquanto as outras estão plenas e saudáveis. Então, dá-nos realmente a compreender que se algumas crianças nascem dessa forma, por motivos de karmas negativos, outras renascem assim, até por escolha pessoal, antes da encarnação, para evitar quedas sucessivas ou para elas adiantarem a sua evolução, evitar retardos na sua evolução, porque muitas vezes o impedimento do corpo constrange o espírito a continuar cometendo as mesmas faltas que ele estava cometendo. Então, voluntariamente, interrompem esse caminho do erro. Então, pode ser realmente no processo do autoaperfeiçoamento
um desejo do espírito passar por aquele impedimento. Portanto, esse trecho de Jesus, ele está muito claro quando diz: melhor é para ti entrares na vida manco ou coxo, que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno, ou seja, num sofrimento muito maior. É preferível passar por aquela questão, por aquela situação, numa reencarnação. Ou seja, você já existe, cometeu falhas anteriores e vai se submeter àquele processo, ou voluntariamente, ou por ação impositiva da lei. Adentramos agora o 9º caso que estamos analisando, o caso do cego de nascença, que também foi motivo de um vídeo específico sobre este tema. Está em João, dos versículos 1 a 41, mas nós vamos ler apenas o 1º, 2º e o 34º versículos. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos, dizendo: Rabi, quem errou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E lá no 34, replicaram eles e disseram-lhe: Tu nasceste todo em erros e nos ensinas? E o lançaram fora. Os discípulos de Jesus ficaram curiosos a respeito dessa criatura, um homem cego de nascença, e perguntaram a Jesus quem havia errado, ele mesmo ou seus pais, para que houvera nascido cego. Então, ele mesmo errou e aí nasceu cego? Obviamente pressupõe que existia antes, que já havia cometido erros, e esses erros do seu passado, em outra vida, repercutiram naquela vida como a cegueira. A hipótese de ter sido erro dos pais, nós comentamos no outro vídeo, né? A respeito dessa herança de geração para geração, que é falsa, não vamos estender com esse assunto nessa etapa. Mas ficou muito claro para nós que era plenamente aceita essa teoria da responsabilidade pessoal pelos erros cometidos e sua repercussão em vidas sucessivas. Prosseguindo para o versículo 34, nós percebemos a pergunta feita pelos judeus ao cego: Tu nasceste todo em erros e nos ensinas? Então havia o pressuposto que ele havia errado antes daquela encarnação e, portanto, o seu nascimento com a cegueira teria sido provocado pelos erros repercutidos de uma existência para a existência seguinte, de uma reencarnação para a reencarnação seguinte. Vamos adentrar agora mais um caso que está registrado no capítulo 19 de Mateus, dos versículos 27 a 28, a resposta a Pedro. Respondendo então Pedro, disse-lhe: Eis que nós abandonamos tudo e te seguimos. Que, pois, será para nós? Mas Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes na reencarnação, cada vez que o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, sentareis também vós sobre 12 tronos, discriminando as 12 tribos de Israel. Ora, as traduções bíblicas trazem, em vez de vós que me seguistes na reencarnação, elas trazem vós que me seguistes na regeneração, ou na regeneração de todas as coisas, ou quando as coisas forem renovadas. Nesse caso, seria renovação messiânica no fim do mundo. Acontece que, pelo autor Pastorino, nós vemos essa expressão escrita aí em grego, vamos tentar pronunciá-la, tei paligenesiai, que significa, na tradução desta língua, na reencarnação ou no renascimento na matéria do espírito imortal. Portanto, muitas vezes as escrituras foram adulteradas na sua tradução para se adaptar àquela proibição que nós mencionamos anteriormente,
que a reencarnação foi descartada e no seu lugar foi obrigada a entrar o conceito da ressurreição, onde a pessoa nasceria no mesmo corpo que, de acordo com a doutrina espírita, nós sabemos ser impossível. Mais um caso, Jesus com Pilatos. João, capítulo 18, versículo 37. Disse-lhe então Pilatos: E então não és rei? Respondeu Jesus: Tu estás dizendo que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para que testemunhe a verdade. Todo o que é da verdade ouve minha voz. A declaração de que veio ao mundo deixa claro, deixa indiscutível que Jesus existia anteriormente, existia antes do nascimento, e que ele reencarnara com uma missão específica, para isso vinha ao mundo. Então não deve ter causado a Pilatos nenhuma estranheza, porque os romanos aceitavam essa reencarnação como fato natural e indiscutível. Se o próprio Jesus declara que ele veio ao mundo, significa então que seu espírito existia antes do nascimento e que saiu do local onde se encontrava, veio aqui ao planeta e aqui então ele nasceu. Mais um trecho, quando Jesus fala claramente, João capítulo 16, versículos 28 a 29. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e volto ao Pai. Disseram seus discípulos: Eis que agora falas claramente e não falas mais em parábolas. Agora vemos que sabes todas as coisas e não tens necessidade de que alguém te pergunte. Nisso acreditamos que saístes de Deus. Então, aqui nesse trecho, os discípulos demonstram já estarem com uma evolução no seu entendimento, na sua compreensão, suficiente para que Jesus não precisasse mais usar os subterfúgios dos simbolismos, das alegorias, das parábolas. Ele podia falar mais abertamente. E assim ele pronunciou: saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e volto ao Pai. Eu já existia antes como espírito, saí do campo espiritual onde eu estava, junto ao Pai, evoluído, espírito puro, e vim ao mundo. Depois deixo o mundo pela desencarnação, processo que acontece com todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, e retorna ao Pai. Ou seja, não houve necessidade, nesse caso de Jesus, explicar o processo, porque já estava de entendimento fácil. Vamos então para o 13º caso, o caso Judas, registrado em Mateus capítulo 26, versículos 21 a 25. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um dentre vós me entregará. E muito tristes começaram a dizer-lhe um a um: Acaso sou eu, Senhor? Respondendo ele, disse: Quem comigo mete a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem vai, como está escrito sobre ele, mas coitado desse homem por quem o Filho do Homem é entregue. Era-lhe melhor se não houvesse nascido esse homem. Respondendo Judas, o que o entregaria, disse: Acaso sou eu, Rabi? Disse-lhe: Tu o disseste. Uma missão difícil. Reencarnar com a missão de entregar Jesus e de passar por todo o processo de receber uma carga altamente negativa da humanidade por conta disso. Então nós podemos compreender Judas como uma pessoa, como um espírito missionário, nesse sentido. E Jesus afirma no versículo 24, era-lhe melhor se não houvesse nascido esse homem, porque ele teria uma dificuldade muito grande para vencer. Ele teria de entregar o seu mestre, aquele a quem ele amava, aquele a quem ele respeitava. E Jesus, com essa frase, era melhor que ele não houvesse nascido, quer dizer, ele já existia e não deveria ter nascido, ele comprova novamente, mais uma vez, a realidade da reencarnação. Era melhor que Judas, quer dizer,
Jesus tentou dizer com isso a dificuldade que seria para esse espírito passar por aquela provação. Era melhor ele ter permanecido no estado de espírito, não se metendo numa dificuldade tão grande. Interessante que a gente pode concluir que se o espírito fosse criado por Deus no momento do nascimento, como certas crenças religiosas o afirmam, essa frase de Jesus, era melhor que ele não tivesse nascido, ela se constituiria, na verdade, uma blasfêmia contra Deus, porque seria uma crítica direta à obra de criação. Jesus teria acusado esse ato divino como sendo um ato que não deveria acontecer. Acusou Deus de ter criado um espírito quando não deveria ter criado, não deveria tê-lo feito. Então nós não podemos absolutamente admitir uma crítica dessa feita a Jesus. Fica mais fácil, mais simples, mais óbvio, mais lógico concluirmos que o espírito de Judas pré-existia à encarnação e que ele aceitara a sua difícil missão e Jesus colocava então ali o peso. Era melhor que ele não tivesse vindo, não tivesse nascido, porque seria muito grande para ele o seu sacrifício. Vamos então para o nosso último caso, que é a parábola dos talentos. Ela ficou registrada em Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30. Essa parábola, ela versa sobre os recursos que cada um de nós recebe nas encarnações. Uns recebem mais, outros menos, de acordo com seu momento evolutivo. E Jesus, com essa lição moral, ele quis mostrar a necessidade de nós multiplicarmos os talentos, ou seja, usarmos esses recursos que nós recebemos, o corpo físico, a inteligência, a família, os recursos materiais, as pessoas que nós convivemos, os amigos, os adversários, tudo isso é recurso para a nossa evolução. E multiplicarmos, produzindo frutos, para que quando chega no final da nossa encarnação, a gente tenha mais talento a devolver para o nosso Pai. E aquele que pega o talento, como está na parábola, joga na gaveta e não o multiplica, ele vai sofrer uma penalidade, que nós vamos ler aqui, que está no final da parábola, que é o que nos interessa. Mateus 25, versículos 29 e 30. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, como dissemos, cada criatura, ao entrar na vida, recebe uma determinada quantidade de talentos. Esses talentos são as nossas conquistas evolutivas que são obtidos com o nosso esforço em cada oportunidade que nós tivermos aqui na Terra. Interessante que quando ele diz que a qualquer um que tiver será dado, ou seja, aquele que tiver esses recursos recebidos e os multiplicar, será dado mais recurso em outras experiências, terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ou seja, o que não utilizou seus recursos, não os multiplicou, então vai passar uma experiência futura ruim, porque aquilo que ele tinha ele pode perder. Ele pode ficar com sua inteligência, seu corpo físico limitado, pode ser retirado os recursos materiais, ele pode cair numa família difícil para ele evoluir, então são recursos, talentos que estão sendo retirados. E no final ele coloca, aquele que não procura progredir com seus recursos, não tenta melhorar-se, não tenta dar frutos ao Pai. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A treva exterior não é um inferno, não é um lugar que está lá comburindo os espíritos, é a própria terra, é a condição durante a reencarnação seguinte, condições extremamente adversas. É claro que o espírito pode sofrer essas adversidades na erraticidade, enquanto ele estiver desencarnado, mas naturalmente, dependendo da situação, como nós dissemos a respeito daquela reencarnação compulsória,
ele pode também sofrer o impacto dessas trevas vivendo aqui na matéria durante a sua encarnação. E assim, meus irmãos, vamos encerrar esta apresentação, deixando aqui o nosso abraço, os nossos votos de que o material tenha sido útil ao propósito de cada um. Que Jesus abençoe os nossos lares e nos conceda muita paz.